Olá! Gostaria de compartilhar com vocês neste vídeo algumas informações a respeito do direito à estabilidade no emprego para quem está prestes a se aposentar. Geralmente quem está prestes a se aposentar já atingiu uma determinada idade e muitos trabalhadores relatam enormes dificuldades para conseguir emprego ou para se manterem no emprego quando atingem uma certa idade. Percebem que a empresa já não investe tanto neles, percebem que a empresa tem valorizado mais os jovens e aí, claro, vem o receio da demissão. Mas será que as empresas podem demitir esses trabalhadores a partir de uma determinada idade? Ou haveria algum tipo de restrição para esse tipo de desligamento? É sobre esse tema que eu pretendo tratar no vídeo. Vou tentar desenvolvê-lo em 4 pontos. O rompimento do contrato de trabalho aqui no Brasil segue uma regra geral que permite ampla liberdade para o empregador tomar essa decisão. Ao contrário de outros países, aqui no Brasil, o empregador não precisa justificar os motivos que levam ele a dispensar o funcionário. Basta que ele pague uma multa rescisória para que o rompimento ocorra. Esta situação, esta regra geral, ela comporta algumas exceções. Essas exceções são denominadas estabilidades no emprego. Você já deve ter ouvido falar em algumas delas, porque muitas delas são bem comuns. Um exemplo bem marcante é o da gestante. A gestante não pode ser demitida desde a confirmação da gravidez até 5 meses após a data do parto. Você já deve ter ouvido falar também do dirigente sindical, do acidentado do trabalho, do membro da CIPA e outras situações mais específicas previstas em lei. Então a lei traz uma regra geral que permite ampla liberdade, mas ao lado dessa regra geral, as estabilidades como exceção. Mas existe estabilidade no emprego para quem está prestes a aposentar? A lei fala alguma coisa a respeito disso? Num contrato de trabalho, evidentemente temos direitos e obrigações de ambos os lados, de empregado e de empregador. Esse contrato de trabalho é regido pelas próprias cláusulas do contrato que é assinado entre as partes. Ele é regido também pelas disposições da lei brasileira e é regido também por algo que passa despercebido para muitos trabalhadores, que são as convenções coletivas de trabalho. As convenções coletivas de trabalho são grandes contratos, contratos que envolvem toda uma categoria profissional. Você, trabalhador, não assinou esse documento. Talvez você não saiba da existência dele e, sabendo da existência, talvez você não conheça todo o conteúdo dele, mas ele rege também o seu contrato individual de trabalho. As convenções coletivas de trabalho são assinadas pelo Sindicato dos Trabalhadores e pelo Sindicato dos Empregadores. E elas trazem como conteúdo, geralmente, direitos a mais daqueles já previstos em lei. Direitos e deveres. Dentre esses direitos, é muito comum nós encontrarmos uma estabilidade para quem está próximo da aposentadoria. Mas como é que funciona isso? É muito comum encontrarmos nas convenções coletivas de trabalho uma cláusula que impede o empregador de demitir o seu funcionário quando ele está se aproximando da data da aposentadoria. Esses prazos variam de categoria para categoria. Algumas categorias têm um prazo de 6 meses de estabilidade, outras de 1 ano, outras de 1 ano e meio, outras de 2 anos e eu já vi até prazo de estabilidade de 3 anos. Isso depende muito da negociação que é feita entre os sindicatos. Assim como há categorias que não possuem esse direito, embora seja uma minoria. Então, a regra é que dentro desses prazos estabelecidos nas convenções coletivas, o empregador não pode demitir. Agora, como é que você descobre se tem direito a essa estabilidade? Para saber se você tem direito a essa estabilidade, em primeiro lugar, você precisa, obviamente, olhar a convenção coletiva da sua categoria e identificar se existe uma cláusula lá. Em segundo lugar, você precisa verificar qual é o prazo previsto para a estabilidade. E em terceiro lugar, você precisa saber mais ou menos a data em que ocorrerá a sua aposentadoria. E isso não é difícil de descobrir, porque no regime geral de previdência, nós temos a aposentadoria por idade
que ocorre para o homem aos 65 anos de idade e para a mulher aos 60 anos de idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, que ocorre para o homem aos 35 anos de contribuição e para a mulher aos 30 anos de contribuição. E a aposentadoria especial, que dependendo da atividade exercida, poderá ocorrer após 25, 20 ou até 15 anos de trabalho. Ao lado dessas aposentadorias, não podemos esquecer da aposentadoria do professor e da aposentadoria da pessoa com deficiência, que se aposentam mais cedo. Então, a partir dessas regras, é possível descobrir a data provável da aposentadoria ou até a data exata da aposentadoria. Descoberta essa data e sabendo do prazo previsto para a estabilidade, você vai saber a partir de que momento o empregador não vai poder mais te demitir. Embora pareça muito fácil a definição da data, é preciso prestar muita atenção para fazer essa contagem. Eu vou passar aqui algumas dicas que são importantes para você, empregado, e para você, empregador, para que você, empregado, não fique sem o seu emprego injustamente e para você, empregador, para que você não seja surpreendido futuramente com alguma decisão determinando a reintegração do seu funcionário. Nessa contagem de tempo, para definir se o direito à estabilidade está presente ou não, é preciso ficar muito atento para as divergências entre o conteúdo da carteira de trabalho do funcionário e aquilo que está registrado no CNIS, no Sistema de Informação da Previdência Social. Pode haver divergência e essa divergência pode levar a uma contagem equivocada do tempo. É preciso ser levado em consideração também a hipótese desse funcionário ter período de atividade rural para ser computado numa aposentadoria no futuro. Isso não aparece no sistema de informação do INSS. Isso só o funcionário sabe. Só ele sabe se ele trabalhou na lavoura, em regime de economia familiar. E esse período vai ser computado um dia, se ele assim desejar. O RH precisa ficar atento a isso. Outro ponto importante que precisa ser considerado é o chamado tempo especial. As atividades especiais desenvolvidas por esse funcionário em outras empresas podem fazer com que o tempo dele seja majorado se ele tiver um perfil profissiográfico previdenciário atestando essa atividade especial. O perfil profissiográfico previdenciário é o famoso PPP. Então, é preciso ficar atento a isso para saber qual é a contagem exata que essa pessoa tem. Por fim, desde 2013, nós temos uma contagem diferenciada para as pessoas com deficiência. Seja essa deficiência no presente, seja uma deficiência lá no passado. Então, a contagem também pode sofrer alguma alteração em função disso. Só mesmo levando em consideração todos esses aspectos é que é possível chegar à contagem exata do tempo, que é condição básica para saber se o direito à estabilidade está presente. Preste atenção nisso, para que você, funcionário, empregado, não perca seu emprego de forma injusta e para você, empregador, não demita e seja surpreendido depois com uma reintegração, com um pedido de indenização que vai acabar te onerando. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários. Estamos também à disposição para discutir novos temas. Aceitamos sugestões. Um abraço.